Olá, gente, eu sou o Michael, eu trabalho aqui na Day Trading Academy com o Marcelo e aqui nesse espaço que nós queremos dar para você é uma retrospectiva dos eventos da semana passada que talvez tenha um impacto nesse nosso mundo de investimento e esta semana, poxa, que semana extrema, né? Vamos ter muita coisa para falar e vamos fazer isso daqui a pouco, tá? Então, esta semana é a segunda semana de março. Poxa, muita coisa que aconteceu em toda nesta semana. Investidores retiraram 13,6 bilhões de dólares de fundos que detêm ativos dos Estados Unidos e a sugada só está acelerando. A gente ainda está dentro do pânico. Eu digo o pânico do coronavírus. Antes da abertura, na segunda-feira, futuros já indicaram uma queda enorme. Realmente foi pânico total, com investidores fugindo para a segurança de títulos. Essa demanda exagerada só abaixa o rendimento. Petróleo caiu 30% devido a uma nova guerra de preços travada entre a Arábia Saudita e principalmente a Rússia, mas isso afeta o mundo inteiro. Para iniciar o dia, os índices principais caíram por volta de 6%. Quando o Dow caiu mais de 2.000 pontos, a Bolsa de Nova York acionou o botão de pânico, o disjuntor, que encerra a negociação para 15 minutos para que os traders possam esfriar suas cabeças e se espera proceder de maneira mais racional. E depois de recomeçar, uma parte das perdas foi recuperada, né? Ao encerrar, a segunda-feira é registrado como um desastre histórico. Vai ser lembrado e comparado por muitos anos. Terça-feira viu uma bela recuperação, com o governo injetando assistência, mas depois da subida na terça-feira, ações caíram de novo. É subida e descida, né? Vai ser assim por um tempo. Depois da subida da terça-feira, as ações caíram de novo na quarta-feira, entrando oficialmente em mercado de urso. Pela primeira vez desde a crise financeira em 2008. 10% abaixo das altas se classifica correção. 20% abaixo das altas é considerado mercado de urso. O urso é para baixo, o touro é para cima, entendeu? A Organização Mundial de Saúde oficialmente denominou este surto do coronavírus uma pandemia. Todo mundo já sabia e agora é oficial, né? O medo principal agora é que a correção virando mercado de urso vai desencadear uma recessão oficial, com consumidores gastando muito menos e empresas adiando investimentos. Coisa principal agora é continuar o consumo, continuar o mercado, né? Se todo mundo parar de consumir, né? por essas redondezas por aqui, eu acho que pelos Estados Unidos inteiro, todo mundo está consumindo papel higiênico, né? Tá comprando tudo das lojas, não se encontra em canto nenhum. Pelo menos nós temos suficiente aqui em casa. Eu acho que não tem como cagar suficiente nas próximas semanas para utilizar todo esse papel higiênico. Então vai haver um farto logo nas lojas. Então, não se preocupe, se encontra numa situação, poxa, onde está o papel higiênico? Espera só um pouquinho, vai voltar sem dúvida, tá? Os índices principais perderam por volta de 5% na quarta-feira. A queda livre, isso normalmente 5% é uma semana ruim, né? 5%, mas fazer isso num dia só, a queda livre continua na quinta-feira, no pior dia desde 1987. O presidente Trump instituiu uma proibição de viagens provenientes da Europa. O Dow caiu nesse dia não 5% a mais, 10%. S&P 500 e Nasdaq caíram por volta de 9,5%. Investidores viram a oportunidade de comprar pechinchos na sexta-feira e ações realizaram a maior recuperação na história do mundo, pelo menos do mercado dos Estados Unidos, né? Subindo mais de 9%. Inacreditável, inédito uma subida dessa. Mas depois de todas essas descidas e subidas, a volatilidade, gente, é imensa. Isto foi na
na sexta-feira, né? Foi um retorno, uma volta de mais de 2 trilhões de dólares de volta para o mercado de ações. As 3 influências mais importantes no mercado esta semana são petróleo, coronavírus e um possível estímulo financeiro do governo. Tudo está girando em torno desses 3 assuntos, né? O medo, ganância e tudo de tudo isso, esperança, né? Emoção, gente, é emoção que move os mercados, é assim, é psicologia humana, quase que não, tem base financeira, né, fundamental, mas também é muita emoção. Índices dos Estados Unidos encerraram a semana muito mais baixo, Dow perdeu 11,6%, S&P 500 perdeu 9,6% e Nasdaq está 8,9% abaixo da semana passada. Para o ano de 2020, o Dow até agora, segunda semana de março, tem perdido 18,8%, quer dizer que só 7%, essa semana responde por quase 2/3 dessa perda total do ano inteiro, né? Nada que não pode ser recuperado, né? Desde o início da recuperação em 2009, se lembra, 2009, né? Para alta histórica, mês passado o Dow subiu 22.709 pontos. Desde essa alta, né, de pertinho de 30 mil, desde essa alta o Dow tem caído 6.150 pontos, que é 27% desse mercado de touro total de 11 anos de subida. É muito, mas não é nada que não seja recuperável, né? A queda não atingiu abaixo de dezembro de 2018 em 22.500. É um ponto. Agora o mercado está caindo até esse ponto, está logo acima, né? É um ponto onde bem pode existir uma área de suporte, né? Atingiu esta baixa em 2018 e agora tá chegando de novo de volta para esse nível. Ainda não tem chegado, mas eu acredito que se cair ainda mais, vai ter um nível de suporte por aí. Mas caso o preço penetrar aquela área, né, não há outro suporte até 16 mil, gente. De 22.500 para 16 mil. Que a última vez que este nível foi testado foi no início de 2016. Mas isso é só projeção, só ideias, né? Só possíveis. Só possibilidades, né? E aí, como ficou o resto do mundo nesta semana? Nós já examinamos os Estados Unidos. Na segunda-feira, mercados da Ásia caíram de maneira dramática. A Austrália caiu mais de 7%, Indonésia e Índia 6%, Japão 5%, Hong Kong 4,4% para baixo e Xangai e Taiwan caíram 3% cada um. Segunda-feira foi ruim também para os mercados europeus. Isso foi só a Ásia, gente. Para o mercado dos europeus, França caiu 10%, Londres 8%, Alemanha 7%, Espanha 6%, Suíça e Itália 5%. Acompanhando os Estados Unidos, ações na Ásia na terça-feira tiveram uma recuperação moderada, porém na quarta-feira a queda continuou. Ações europeias tiveram seu pior dia na história. Quinta-feira, Alemanha e França caíram mais de 12%. Poxa vida, gente. A Ásia também sofreu. Japão caiu outros 6% e junto com outros índices na região, temporariamente ativando aqueles disjuntores, aquelas paradas temporárias em 15 minutos e depois recomeça outra vez. Só Austrália e Índia conseguiram subir por 4%. Parabéns. Bancos centrais, inclusive da Europa, estão prometendo estímulos. Isso teve influência naqueles dias. Sexta-feira, por maior parte, foi um dia de recuperação, por mais ou por menos, né? Alguns países subiram mais e outros menos. Todo mundo encerrou a semana mais baixo, com uma só exceção. Uma só. Adivinhe qual é? Pior da Europa foi Itália caindo 30,4% numa só semana. Itália, entendeu? Suíça teve melhor performance caindo só 16,4%. Das Américas, a pior performance foi a Colômbia, caindo 27,9%. Desculpa, a Bovespa perdeu 18,5% e México só perdeu 8,7%. Melhor performance da região. Da Ásia, pior foi Tailândia, caindo 20,9% e China. Gente, China, epicentro da pandemia, origem da pandemia, conseguiu subir 5,1%. Né? Todo o resto do mundo está caindo e China, que se imagina,
está caindo também, conseguiu subir 5,1%. Segunda semana em seguida que a China teve uma boa saída, né? Indica esperança para o futuro. Vamos ver, né? Parece que os números de novos casos de mortes estão caindo na China. Acho que em outras localidades vai piorar antes de melhorar, mas não será o fim do mundo. Esta é a minha declaração. Você pode confiar. Miguel disse. Então, vai ser assim. Criptomoedas não foram bem vistas como repositórios de valor. Perderam por volta de 21 bilhões de dólares em capitalização do mercado na grande queda de domingo, né? E continuaram caindo ao longo da semana. Na quinta-feira, Bitcoin também viu uma queda de 13% antes da abertura do mercado e caiu outros 13% durante o dia, né? Total de, durante um dia, 24 horas, 26% de queda, maior queda diária em 7 anos. Ao encerrar sexta-feira, Bitcoin tinha mergulhado abaixo de 4 mil, gente. Se lembra? Há pouco tempo estava tipo 17, 18 mil. Por aí, pessoas estavam pensando, agora sim, agora vai subir o Bitcoin, agora vai para 100 mil, né? Que foi prometido ano passado, né? Mas agora mergulhou abaixo de 4 mil, mas conseguiu voltar acima de 5 mil. Volatilidade continua. Bitcoin esta semana perdeu. Você acha que o Bitcoin repositório de valor? Você acha que vai confiar o seu dinheiro, ganho por seu suor, seu sangue, né? Esta semana Bitcoin perdeu 67,4%. 67,4% numa só semana, né? Eu não quero investir isso não. De 9.168 dólares por moedinha digital para logo abaixo de 5.500, apagando todos os ganhos para o ano, né? Tá na hora de sair desse bicho. Câmbios de moedas, isso é só opinião minha, né? Você tem que fazer seu próprio estudo. Câmbios de moedas internacionais também viu fluxos enormes de valor com traders tentando perceber valores relativos. Tá tudo agora bagunçado. Ninguém sabe onde deve estar o valor de qualquer moeda, né? Com toda a demanda para títulos, os rendimentos também estão em baixas históricas. Traders de Forex avaliaram o iene japonês e o franco suíço mais seguros que o dólar. Estão assim apreciando. Porém, Japão está considerando estímulo, né? Dinheiro já é fácil por aí, então a situação em comparação com o dólar pode logo estar em fluxo. Banco Central Europeu implementou mais estímulo na quinta-feira, porém as taxas já estão pertinho ou abaixo de zero. Eles não têm muita bala restando no bolso aí. Rendimentos de títulos dos Estados Unidos encerraram a semana mistos ou de 3 meses continua a cair. Lógico, né? De 2 anos encerrou a semana inalterado, assim em zero, né? Claro que caiu, subiu, mas parece que ao mais longo prazo os investidores já estão vendo o pânico como um pouco excessivo, né? Rendimentos de 5, de 10 e de 30 anos encerraram a semana em território positivo para a semana, né? Porém ainda relativamente baixos, né? O referencial 10 anos está em 0,98%, abaixo de 1%, entendeu? Né? Pessoas estão fugindo de ações para 1%. Caracas. A Arábia Saudita chocou os preços de petróleo, inundando o mercado com produção depois de meses de tentar incentivar cortes para apoiar os preços. Se lembra que semana passada reportamos que a Rússia disse niet, né? Que quer dizer não, né? Você já sabe disso, né? A Rússia disse negativo à proposta da OPEP de fecha a torneira aí. E eles disseram que não, Nieto, a gente não vai fazer isso não. Em resposta, a Arábia Saudita, tá bom então, respondeu de maneira oposta, abrindo todas as torneiras ao máximo, né? Quando uma semana antes, eles estão tentando fechar para apoiar os preços, eles disseram, tá bom, a gente vai empurrar a Rússia fora do mercado. Já todo mundo sabe que a infraestrutura da Rússia é um pouco antiquada nessa área de petróleo, né? Não muito eficiente, então eles precisam que preços de petróleo permaneçam acima de um certo nível para que o setor petroleiro russo possa sobreviver. Então a Arábia Saudita está tentando empurrar os preços agora abaixo desse nível para que toda a produção russa
tem que parar, porque eles não têm como sobreviver. Em resposta à abertura desta guerra de preços, petróleo dos Estados Unidos caiu 34% num só dia, uma baixa de 4 anos de 27 dólares e 34 centavos por barril. Brent, no mesmo dia, caiu 26% para 33 dólares e 49 centavos, muito abaixo do nível normal de petróleo dos Estados Unidos. Na terça-feira e quarta-feira, petróleo subiu lentamente depois do choque para baixo. Investidores pensavam que petroleiros dos Estados Unidos iam cortar produção em resposta, mas depois das notícias de estímulo financeiro, entrou a ideia de que produtores talvez poderiam aguentar o choque sem cortar a produção. Então, isso parou aquela recuperação, entendeu? Petróleo muito mais baixo para a semana. Bruto dos Estados Unidos encerrou a semana 30,1% mais baixo em 31 dólares e 73 centavos. E Brent caiu mais que os Estados Unidos. Normalmente não é assim, mas Brent caiu 34,6% para 33 dólares e 85 centavos. Então, 31 dólares, 33 dólares. Poxa vida, essa diferença é pouca, né? Normalmente não é assim, não. Para 2020, preços têm caído 45% e 47%, respectivamente, os Estados Unidos e Brent Internacional. Poxa, né? Semana histórica mesmo. Todo mundo vai se lembrar desta semana. Espero que sim. Tomara que sim. Tomara que não piore. Ouro explodiu para cima semana passada, né? Foi acima de 1.600 dólares por onça devido ao transtorno em petróleo, mas daí e também coronavírus, claro, mas daí começou a baixar, né? Metais preciosos encerraram esta semana mais baixos. Ouro baixou 9,4% para 1.530 dólares. Prata caiu quase o dobro para 17,8% para 14 dólares e 79 centavos por onça, né? Mohammed bin Salman, né? Um dos muitos príncipes da Arábia Saudita. Eu sou um príncipe da Arábia Saudita. Tem um bocado. Mas ele não estava na concorrência para a coroa, mas nos últimos anos tem se colocado naquela posição, estrategicamente, cada vez mais, cada passo ele está pensando, como é que eu vou conseguir essa posição de realmente ser rei, além de comandar a situação de petróleo, né? Se lembra que ele estava à frente também como é que é a petroleira da Arábia Saudita? Esqueci, é tipo o Petrobras da Arábia Saudita. Esqueci o nome, mas ele estava chefiando isso, aquele OPI, né, da coisa. Você vai lembrar, eu vou lembrar depois e comentar. Além de comandar essa situação de petróleo e todos os transtornos esta semana, ele também que incentivou toda esta queda, né? Também semana passada e esta semana ele tem mandado deter outros príncipes concorrentes, inclusive seu próprio tio e seu primo, que antigamente ele estava na frente da fila, e ele até restringiu sua própria mãe ao seu palácio para que ela não pudesse agir contra ele. Então ele está fazendo agora, está se movendo, né, para tomar uma posição. Fortes indicações que ele agressivamente quer ser rei depois de seu pai de 84 anos. Depois de uns 20 anos em poder, a Constituição russa requer que o presidente Vladimir Putin entregue sua posição, pois legalmente não pode mais se candidatar depois do fim do seu quarto mandato em 2024. Só que ele agora está apoiando mudanças constitucionais que permitiriam sua permanência até 2036. Mas ele diz, por outro lado, que ele apoia limites no número e duração de mandatos. Veja só o que ele fez. Mas ele diz, só depois que a Rússia atinja madureza política. E quem vai decidir isso? Claro que vai ser ele, né? E eu ouvi, depois de preparar essa reportagem, eu ouvi que ele conseguiu, num só dia, né, o Senado e os deputados aprovaram tudo isso. Então, tem nova Constituição, e a nova Constituição recomeça. Então, ainda tem os limites do mandato.
né? Mas recomeça o tempo dele depois de uns 20 anos em poder, ele está começando de zero, né? Então ele tem a possibilidade de estar em poder até 2036 e vai acionar a nova Constituição, claro, né? Se ele não morrer até então de velhice. Foi divulgado que no quarto trimestre de 2019 a economia japonesa contraiu 6,6%, só que é pior que isso, mas agora essa contração foi modificada agora a 7,1%. É a maior contração desde o aumento do imposto de vendas em 2014. Essas notícias só vão piorar os medos econômicos justamente neste momento de coronavírus, redução de turismo e interrupções de cadeias de suprimento. Os japoneses estão pedindo ainda mais estímulo do Banco Central, que só vai melhorar a situação em curto prazo, mas a longo prazo, né? A Austrália pode também estar em recessão, pelo menos na primeira metade de 2020, mas depois de 28 anos em seguida de crescimento econômico, parabéns Austrália, né? Não há muita possibilidade de logo perder sua classificação de crédito AAA, né? Pelo menos por enquanto. A Alemanha pode já estar em recessão também, maior economia da Europa, claro. Muitos analistas preveem o mesmo resultado para a maior parte da zona do euro. Está tudo em fluxo agora, vamos ter que esperar logo, vamos saber. Eu acho que vários países vão entrar em recessão, mas eu pessoalmente, minha opinião é que a economia vai logo recuperar-se. Empresas dos Estados Unidos estão fortalecendo suas reservas de dinheiro em espécie devido a toda a incerteza nos mercados. É claro, né? Muitos estão pedindo empréstimos, ampliando linhas de crédito. Boeing divulgou que não estará abrindo novas vagas de emprego ou permitindo trabalho para horas extras depois do novo desafio do coronavírus, complicando ainda mais a dificuldade com os modelos 737 MAX sendo interditados. E tem mais notícias ruins sobre esse avião nessa semana passada. Notícias que Boeing está quase para acabar com um empréstimo de 3,8 bilhões de dólares. Há quanto tempo tem esse empréstimo? Só desde o mês passado, já está quase liquidado esse dinheiro, né? Enviou essa notícia que está quase acabando com esse dinheiro, enviou suas ações 18% para baixo num só dia, na quarta-feira. Foi sua maior queda diária desde 1974, quando eu tive 1 ano e meio de idade. Ações da Boeing têm caído mais de 50% este ano. Se eles conseguirem se recuperar, vai ser uma penchicha mesmo, né? A União Europeia tem apresentado uma proposta de comércio pós-Brexit para o Reino Unido, tratando assuntos como segurança, política externa e pesca. O projeto do acordo foi apresentado quinta-feira, primeiramente aos 27 países da União Europeia, antes do Reino Unido, e vai ser apresentado ao Reino Unido semana que vem. Espera isso. Empresas e escolas estão buscando soluções de trabalho não presencial em resposta ao coronavírus, que pode ter efeitos duradouros até depois de passar a pandemia, né? Se dê para trabalhar efetivamente em casa, por que voltar ao escritório, né? Empresas como Slack, Zoom, Google, Microsoft produzem aplicativos que facilitam esse regime de trabalho e no momento da crise atual estão oferecendo o uso desses aplicativos de graça. Que bonzinho deles, né? Mas dê só depois, vamos comprar depois, entendeu? Todo o transtorno econômico do coronavírus e a guerra de preços de petróleo está criando base para reestruturação de empréstimos e também falências de empresas já operando perto demais as margens, especialmente nos setores de energia e serviços. É aquele meteorito, né, que está acabando com os dinossauros, né, da evolução. É aquele evento que vai limpar os mais fracos e deixar os sobreviventes a realmente dominarem o mercado para o futuro e também abrir vaga para inovações, né, novidades. Alguns analistas pensam que o setor de viagens para negócios globalmente vai sofrer um choque por volta de 820 bilhões de dólares. Eu não sei como é que eles podem calcular isso, pois nem sabemos ainda quão pior que vai ficar. Só a China está respondendo por 50% desse total.
Há medos de uma desaceleração em vendas de veículos dos Estados Unidos, mas executivos da indústria reportam que a pandemia ainda não tem afetado demanda nem produção nas fábricas, apesar de estresses nas cadeias de suprimento. Vamos esperar para isso. Eu acho que não temos a palavra final. Itália tem colocado o país inteiro em condições de quarentena. Italianos foram instruídos a limitar até sair das suas casas, além de situações urgentes de saúde ou trabalho. Até hoje, sábado, dia 14 de março, há 153.511 casos do coronavírus no mundo, né, confirmados, e 5.789 mortes. 72.587 pessoas têm se recuperado. Boas notícias, né? Só metade das pessoas dos casos confirmados já tem se recuperado. Né? Ainda não vejo motivo de pânico, né? Gripe suína, se lembra gripe suína? Né? Se lembra, né, gripe suína, mas não foi tanto pânico, mas isso foi, de acordo com os números, foi muito pior, né? A situação da gripe suína. Foi divulgado na mídia social um vídeo mostrando forças armadas turcas utilizando um veículo blindado para puxar uma porção da cerca da fronteira com Grécia, permitindo que refugiados passassem. Eles não têm direito de fazer isso, não. A polícia especial turca estava também apontando seus rifles de alta potência aos carros da polícia grega patrulhando a fronteira, né? Interessante, os Estados Unidos lançou ataques aéreos contra 5 armazéns iranianos de armas dentro de Iraque, mas contra armazéns iranianas, né? Isto em retaliação para um ataque iraniano de foguetes que matou 2 militares dos Estados Unidos e um soldado inglês. Irã, para de mexer, né? Você vai apanhar. Por quê? Por que está fazendo isso, né? Legisladores nos Estados Unidos contemplaram fechar Congresso, mas rejeitaram a ideia. A gente vai ficar. É o nosso lugar, estar aqui, cuidando do povo, fazendo mais legislação. Caramba, na minha opinião, principalmente, eles permaneceram por quê? Por quê? Porque o último partido de sair pode assumir a atitude de herói que realmente se importa com o país. A gente está ficando, porque nós que importamos com o país, eles que foram embora, né? Nesta época de eleições, todo partido está buscando qualquer vantagem contra os outros, é assim, né? Ministério do Interior turco declarou semana passada que o número dos refugiados passando para a Europa pode ultrapassar 1 milhão, né? Ele disse que esse número pode causar a desestabilização dos governos e economias europeias, implicando uma mudança total na estrutura de uma parte principal do mundo, ou seja, Europa, né? Na verdade, o mundo todo parece poder bem estar à beira de completa mudança, né? Você está preparado para isso? Não sei, né? Bom fim de semana para todos, boa sorte, até semana que vem. Tchau.